De todo modo, o que eu acho que também havia muito na época e que ainda há hoje é, às vezes, até um desinteresse dos estudantes em relação ao engajamento e a questão da mobilização. E eu vejo que há um preconceito, e vejo isso porque sou professora e acompanho os meus alunos, às vezes até há um preconceito de participação dentro de movimentos estudantis por se achar que são pautas de poucos, ou são pautas que vão ser buscadas para poucos. Isso não é verdade, porque os movimentos estudantis, eles estão aí para ocupar um espaço dentro da universidade e fazer desse espaço um espaço cada vez melhor para todos e não só para alguns. O movimento estudantil na universidade, ele tem os seus pontos positivos, mas também acredito que assim, a participação como universidade ainda era um pouco fraca. Apesar de que durante a gestão operante nós tivemos as eleições para a reitoria em que houve 3 candidatos para a reitoria da Unisc. E acredito que isso foi um feito inédito até então e que mostra, né, a democratização do processo, ou seja, que vários querem ser e têm a chance de, né, mostrando que é uma universidade democrática, enfim. Então, nesse momento em que houve essas eleições, a gente percebeu a participação mais assídua dos alunos como um todo. Agora, na questão de movimento estudantil, eu percebi que anteriormente, em movimentos dos anos 90, 2000, porque também fiz parte de gestão do DCE, houve uma manifestação mais presente, assim, um movimento estudantil mais presente no dia a dia dos estudantes da universidade. Existe um processo de transformação, talvez, nesse sentido de movimento estudantil, porque hoje a gente vê um perfil de acadêmico que ele trabalha o dia todo, que vem para a aula de noite, então que não tem talvez tanto tempo e consequentemente tanto interesse para se envolver nesse tipo de causa, né? Então talvez esse novo perfil de estudante seja também um reflexo disso, de que o engajamento talvez não seja tão grande. Mas é claro que é possível engajar, a gente inclusive tem as redes sociais hoje aí que são uma ferramenta bem importante para chamar as pessoas e para mobilizar as pessoas. Na nossa época eu acho até que não era tão forte essa questão de mobilização por rede social, eu não me lembro da gente usar com tanta ênfase, assim. 2009 o Facebook já tinha uma certa força, mas eu acho que esse senso coletivo de tu usar para chamar as pessoas para um evento, para alguma coisa, não tinha tanto. Mas eu recordo que sim, houve um interesse justamente por causa dessa reativação e eu me lembro com alguma ênfase dessa questão das camisetas, que foi feito baseado no símbolo de cada curso, então houve uma identificação nesse sentido. Existe quase que um perfil específico de estudante que se envolve nesse tipo de movimento. Eu acho que a gente percebe que geralmente são pessoas mais críticas, pessoas que gostam de expor a sua opinião, que tu percebe quem não quer se envolver muito, está dando prioridades para outras questões e isso é bem legítimo, não se envolve muito. Eu acho que existe um perfil específico e eu me lembro que na época, tanto quem fez o maior movimento para que o CACO voltasse, quanto o que a gente percebia no DCE, das pessoas que estavam, elas tinham esse perfil mais crítico, esse perfil mais de embate mesmo e de querer se posicionar em relação a cada uma das questões. Mas de uma forma geral, eu acho que os movimentos estudantis, embora existam e sejam bem importantes, eles têm, e isso é uma percepção minha, mas eu acho que eles têm adormecido de certa forma. Eu acho que a gente está num sistema que funciona, né? E eu percebo pelo que eu pelo que eu vejo da atuação atual, por exemplo, do CACO, é de ter essa proposta muito mais positiva. A gente não vê panelaço, né? A gente não vê cara pintada, que é uma coisa que vem mais do passado. Então, eu acho que é bem importante que o movimento estudantil ele se preocupe em agregar, em somar, em apoiar o que está sendo feito, em sim trazer proposta, em sim levar demandas dos alunos, mas eu gosto muito dessa postura mais proativa, mais positiva, que o objetivo seja não apenas a crítica pela crítica, mas que seja a crítica pela construção, a crítica por uma mudança altruísta. Era muito estruturado
os centros acadêmicos lá em Santa Cruz, né? Tu tinha forma de arrecadar recurso, né? O pessoal tinha um xerox que ganhava dinheiro, que isso é uma coisa fora da realidade na minha cidade anterior, aqui em Cachoeira, né? Tu tinha venda de carteirinha, tu tinha um centro acadêmico estruturado, né, para as pessoas irem, um local de confraternização estruturado que tu não tinha em Cachoeira. Tá? Politicamente, eles discutiam as suas demandas, né, conseguiam avançar em alguma coisa. Tinha um pessoal um pouquinho mais fechado, até porque tinha aquela questão assim de um pouco de partido político, né? Achava assim, o DCE é PT, porque o PT era oposição, né? O pessoal do direito é mais ou menos. Então tinha um pouquinho disso, mas o CACO não tinha parte política e era comunicação, cada um na sua, né, em questão política. Mas nós estávamos preocupados em montar um bom curso. Nós queríamos exigir professores, na realidade, nós sonhamos de ser ponta.